Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz Machado Oficial. Estarei ao vivo aqui toda terça-feira e hoje excepcionalmente mais cedo, às 21 horas. E lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal. E o nosso convidado de hoje é um pernambucano que acumula grandes experiências no seu ofício. Um ator, um grande ator. Atuou em mais de 27 peças, 70 filmes, 33 séries de TV e 12 novelas. É aquele tipo de ator que, mesmo quando faz um pequeno papel, sempre tem o seu destaque. Mas ele também é um artista inquieto, de múltiplos talentos. Além de ator, é produtor e diretor. Ele é, atenção senhores, ele é Aramis Trindade. Vamos ver se ele está por aqui. Agora Aramis Trindade solicitou, eu vou aceitar e o Incomodados está no ar. Aramis Trindade, seja bem-vindo, Incomodados. É um prazer, uma honra te receber. Tudo bem? Obrigado, Como é que você prazer está? todo meu, Luiz. Muito agradecido, Ô, muito rapaz. grato por essa troca aí, né? É, maravilha, que bom, que bom. Aramis, como é que está sendo essa quarentena aí para você? Me diga. Luiz, a gente procura tirar o S da palavra crise para ela virar CRI, né? Nós somos inquietos, né? Nós artistas. Então a gente Sim, fica buscando soluções, opções, né? Visitando e revisitando antigas ideias, né? Pondo em prática novas experiências, como essa que a gente está fazendo agora, ou como aproveitando essa ferramenta da transmissão, né? E de controle de acesso através de algumas plataformas. Eu fiz uma temporada online da minha peça, do meu monólogo, do Romeu Romeu e e Julieta, Julieta. né? Do cordel de Ariano Suassuna. Sim. Então, ora veja, a gente faz uma temporada online, ora veja, a gente tira da gaveta e cartas da manga que estavam guardadas, mas que são precisos ser. Eu vou falar em primeira mão. Eu estou escrevendo uma peça, um outro monólogo, Hum. que chama Processador, e ele meio que mistura assim vida pessoal e vida profissional, assim, como que os Durante personagens essa da vida quarentena, durante essa quarentena, estão sempre inspirando a gente, né? E aí aproveitei essa quarentena para escrever, sabe, Luiz? Essa certo. peça já era para estar, mas ela vai sair no momento certo. Sim, sem dúvida. E você fez, você estava falando que você fez a peça que é a história do amor de Romeu e Julieta, né? Que é uma adaptação do texto do Ariano Suassuna, né? Como é que foi para você tá sendo essa linguagem online, né? Porque o teatro é muito difícil, né? Uma outra coisa vira uma outra coisa, né? A gente está sem plateia, né? E você faz para a câmera, né? E eu sei que é uma peça que você faz incorpora vários personagens, então como é que foi para você usufruir dessa nova linguagem? É um misto, como é que eu poderia dizer? É um cine-teatro, é um... O cinema, ele veio do teatro, o teatro filmado, né? As primeiras experiências de ficção, né? Primeiro os documentários, né? As cenas do cotidiano, filmadas, as experiências, Irmãos Lumière e tal. Mas vieram depois de ficção, foram as primeiras teledramaturgias eram dramaturgias, né? Era um teatro filmado.
Então, para sim. mim, como ator, como eu faço essa experiência nova, quando eu faço a minha peça online, um monólogo, eu tenho, Luiz, para mim não deixa de ser teatro porque eu tenho o mesmo ritual, sabe? Eu tenho o que eu chamo de território emocional sagrado. Eu preparo a sala da minha casa como se fosse o... Eu gosto de arrumar o meu cenário, mesmo sendo no teatro. Então eu tenho lá o meu palco, que é um tapete cênico, que o filho do Suassuna fez para mim, o Dantas Suassuna. Então eu vou, eu arrumo, sabe? É o mesmo território emocional sagrado para mim, sabe? E essas ferramentas de transmissão, algumas oferecem, né, dependendo do contexto da sua peça, o espectador abrir o microfone. Então, o ator pode, né, tem a tabela do teatro, como se fosse o espectador ali vivo. Ele não está de carne e osso na tua frente, está através de uma transmissão, mas você pode ouvir a reação dele. Né? Algumas ferramentas que possibilitam abrir câmera e ou microfone, dependendo do contexto, né? Sim. É, Então, essa experiência para mim está sendo muito interessante. É um plano de sequência, mas o teatro é um plano de sequência, principalmente quando é um monólogo, né? Não tem corte. Se a gente errar, a sim. gente vai embora, né? Você é ator, você sabe também disso. Fiz um monólogo Então a gente recentemente, vai é embora. É um isso plano mesmo. de sequência, é um plano de sequência. Eu não deixo de E considerar que seja um ato teatral, sabe? sim, sem dúvida. Agora, é uma outra coisa, Outra coisa, é uma outra coisa outra coisa. Por exemplo, a minha virou que peça, assim, não é nem teatro e nem cinema, mas é um outro tipo de linguagem com o público que a gente teve aí que se verá para poder aí sobreviver, né? Mas eu te interrompi, pode continuar, Amis. por exemplo, a peça você vê, o mesmo conteúdo que eu faço no palco italiano, é o mesmo conteúdo que eu faço numa comunidade, é o mesmo conteúdo que eu faço online. Só que, até respondendo a pergunta anterior, essa coisa de fazer para a câmera aí é esse novo formato. Eu, como ator, dentro do contexto da minha peça, eu dou aí uma martelada, no bom sentido da palavra, na quarta parede, para poder a gente, como o personagem é um narrador, a peça não deixa de ser uma fábula, porque tem um narrador, né? O personagem João Pedro Diniz Quaderna, que é o narrador do monólogo do Romeu e Julieta, do Cordel do Suassuna, ele não deixa de ser como é que eu poderia dizer, o principal elo de ligação com o espírito mágico do folheto, sabe? Do romanceiro, do homem do Nordeste, desse misto de ator, vaqueiro, doidinho, contador de histórias. Então, Aí, a gente estilo tem que estar Ariano muito Suassuna. Stanislau esquiado, no sentido de Sim. que mantém o coração quente e a cabeça fria. Essa coisa de fazer para a câmera, de fazer para lentes. Para quem viu minha peça no teatro, para quem vê online, eu vou muito para a câmera, muito plano fechado, mudou muito. E ao mesmo tempo não mudou, porque eu mantenho a mesma carga dramática, sabe, Luiz? Deixa eu te fazer uma pergunta. A delicadeza de observar da vida a vários personagens, né? Tanto no drama quanto no humor, no seu ponto de vista, é a consagração de um ator? Tem uma frase, sabe, Luiz, de um colega nosso, que eu acho um gênio, chamado contemporâneo, Tonico Pereira. Ah, Ele diz Tunico uma já frase passou que eu por acho o aqui. Já máximo. passou. Eu acho que ele tem uma frase muito boa, que é o seguinte: eu estou sempre ensaiando, por isso nenhum personagem me pega desprevenido. Ou seja, sabe, Luiz, como alguém também já lá na Idade Média, lá atrás, lá, né? Como alguém lá pela. Também já disse que o ator é feito uma sacola de mendigos, né? Tem que ter um pouco de tudo dentro. Porque, Luiz, uma hora a gente usa isso na vida, né, cara? Sim. Uma hora a gente usa. O ator é uma espécie de radar, né? De Você vai, radar, mas vai para acumulando você. sentimentos. Mas você só usa isso na hora certa, na dosagem certa, de acordo com o tom, né? De acordo com o contexto do que está sendo apresentado aquela obra, para poder, né, aquela tua experiência, as tuas vivências, a tua
como é que eu poderia dizer, tua dimensão subjetiva, né, de tudo que você viu, ouviu, né, absorveu, ser transmitido ali através de teus personagens, né? Estava vendo assim um dia desse, eu tô com 55 anos, né? Comecei em 78, tinha 13 anos de palhaço num cirquinho, né? E um dia desse eu estava vendo, poxa, gente, essa história assim, né, que a gente vai construindo um trabalho de formiguinha, né? E vai dando essa coisa do amadurecimento do ator. Você vai aprendendo e ensinando e aprendendo, né? Tudo uma coisa só. Esse trabalho de formiguinha a gente tem que ir construindo castelos com pedras que nos atiram, né? O trabalho do ator é realmente é de formiguinha. Você vai construindo pedra por pedra, né, e vai tendo um amadurecimento, uma dimensão cada vez maior, né, uma visão mais apurada, né, principalmente sobre a vida e quando você vai construir um personagem. Isso sem dúvida nenhuma. E o amadurecimento na nossa profissão te oferece isso, te dá isso. Né? É, o Aramis, nessa pandemia, né, eu te pergunto como é que estão os preparativos do seu filme, do seu filme que você é protagonista, que chama-se Depois do Trem, que conta a história do Joaquim Cardoso, que era um grande poeta e um engenheiro calculista. Diga-me. Por enquanto, as filmagens estão não vão acontecer por agora, né? Eu acredito que seja no próximo ano, no primeiro semestre, porque, né? Não sei se tem essa coisa da pandemia, mas me parece que ainda está, não sei se ainda está faltando uma parte da captação, mas é mais por conta da pandemia mesmo. É um filme de baixo orçamento, de um diretor maravilhoso de Brasília chamado Joel Pizzini, e um filme que eu fiquei muito lisonjeado, né? Porque esse grande poeta Joaquim Cardoso, mesmo separando aí o bairrismo pernambucano, mas o filme ele vai pegar esse lado assim da razão, esse lado da emoção, porque ele, além de um grande poeta, talvez as pessoas só conheçam mais Joaquim Cardoso por esse lado da poesia ou da dramaturgia, né? Ele tinha várias peças de teatro também, mas o lado também da razão, que é o lado de engenheiro calculista. Ele foi parceiro do Niemeyer, né, em muitas obras. Calculou Algumas mais de obras. Em metade de Brasília, Brasília se não aí, me engano, em a Brasília Pampulha ele foi. também. E, nossa, então vai pegar esse lado da razão e da emoção, né? E digamos que o filme tem como mote aí esse poema aí, Depois do Último Trem. É um poema bem pequenininho, de 25 páginas. E vai ficar lindo esse filme, porque o Joel é muito cuidadoso e vamos ter presenças também glauberianas, como grande figura, grande ator, Emanuel Cavalcante, né? Alagoano, que filmou com Glauber, e acredito que Emanuel vai ser uma soma muito bacana para esse filme, esse desafio aí do Joel. Depois do último. Aramis, a gente estava falando de preparação, né, nessa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os atores, né, cada ator, eu, você, todos nós temos uma forma única e singular de nos prepararmos para um determinado personagem. Para você, qual é o limite em que o ego e a vaidade começam a interferir no processo? Eu acho que a premissa número um,
a coisa número um do ator ou da atriz, né? Apesar da profissão mexer com a vaidade, mas a premissa número um é você ser totalmente desprovido, despido, totalmente largado dessa palavra, né? E de outras mais. Mas a vaidade é uma coisa que muita gente, às vezes, ou até quase sempre, sabe, Luiz? Nessa profissão se deixam misturar, mas ao mesmo tempo é bom você saber distingui-las, porque às vezes quando a vaidade, né, ultrapassa um certo ponto, você vê que não tem nada a ver com aquela pessoa, não tem nada a ver muitas vezes com a profissão, porque eu acho que a vaidade não condiz com o nosso trabalho, porque você tem que estar despido de tudo para poder fazer qualquer coisa, né? O trabalho do ator é ser qualquer coisa menos ele mesmo, né? Assim, essa coisa do erro, você não pode contar só com acertos, né? O erro, Sim. você tem que aproveitar o erro Para poder acertar. como exercício. Por isso que é bom ensaiar. Por isso que é bom você estar sempre ensaiando para nenhum personagem lhe pegar desprevenido, né? Como a gente estava falando no começo da conversa aqui, como diz nosso amigo Tony. Mas o erro, bicho, faz parte dos acertos. Os acertos fazem parte dos erros também. Eu acho que é errando é que se aprende, né? Imagine se a gente só acertasse, né? Eu acho que... Aí não teria graça, né? Não teria graça. A gente aprende com os erros e amadurece com os erros, né, Aramis? Sim. Aramis, Ninguém, né, Luiz? Ninguém, na verdade, sabe de tudo, né? Eu acho que a gente... Não. Um vai aprendendo com o outro, né? Darcy Ribeiro falava uma coisa interessante, mudando já da água para o vinho, mas falando a mesma coisa. Darcy Ribeiro falava uma coisa interessante, que nas tribos indígenas, né, nos tupis, guaranis, nos brasileiros primeiros, a informação que um sabia, todos sabiam. Ninguém se aproveitava da informação como poder, sabe? O que um sabia, todos sabiam, diferentemente de hoje em dia, né? Em relação a tudo, né? Sabe? Em relação à sociedade, eu fui uma coisa maior. Sim. Vou até aproveitar, né? O Charles Chaplin, um grande mestre do humor, dizia o seguinte: a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia vista de longe. Eu te pergunto o seguinte, Aramis, você é otimista por um Brasil melhor? Eu sou otimizado por natureza, assim. Eu sou otimista, sabe, Luiz? Eu acredito que, apesar dos pesares, né? Apesar de tudo que estamos passando, desse desmonte, né, da aparelhagem cultural, do Ministério da Cultura extinto, de uma Ancine praticamente com freio de mão, não só no setor do cinema, né, mas no setor do teatro, no setor das artes plásticas. A nossa profissão, tanto teatro como cinema, como televisão, foram uma das primeiras a pararem, né, por conta da aglomeração. Agora que está voltando aos poucos, com protocolo, né, com alguns requisitos, né? Vários protocolos. Muitos protocolos para poder voltar. Mas
a gente desde antes do século X, né? Desde antes da igreja inventar que o mundo ia acabar no século X, que a gente, do sacro ao profano, a gente tem que inventar e reinventar, né? E você é um homem otimista, então, com relação ao Brasil? Sou otimista, Luiz. Eu acho que você vê, por exemplo, né? No começo, quando existia circo, pantomimas e chegou o teatro, vai acabar, não acabou. Depois chegou o cinema, ai, vai acabar o teatro, não acabou. Chegou a televisão, vai acabar o cinema, não acabou. Chegou a internet, vai acabar a televisão, não acabou. Eu acho que tudo se soma. É como se, como diz nosso amigo Wagner Moura, colega, é como se tudo fosse uma coisa só, sabe? Sim. Eu acho que até o próprio ser humano, a cada 7 minutos, as células são renovadas. Eu acho que tudo é uma renovação, como a vida, como a morte, como acho que é uma engrenagem, sabe, Luiz? Parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. O que é o ser humano para você? Luiz, o ser humano eu acho que a partir aí pelo renascentismo, assim, de lá para cá, quando ficou provado que o ser humano nem é inteiramente bom, nem é inteiramente ruim, né? É capaz de tudo, tanto das poesias mais profundas como das piores maldades, né? Como tudo, né? A televisão é uma faca de 2 legumes também, né? Um machado, uma ferramenta machado é uma faca de 2, né? Você pode usar para o bem ou pode usar para o mal, né? Mas eu acho que o ser humano, que ele tem um poder de comunicação, até por conta da fala, né? Desses milhões e milhões de anos, né? Que foram evoluídos, né? Apesar de alguns não terem evoluído, porque talvez o que falte no ser humano, em muitos, seja o sentimento mais nobre e importante da Terra, que é o amor, sabe? Por exemplo, Carlitos, que era o genial personagem de Charlie Chaplin, ele queria transformar as coisas através do amor. E diante aí de sua impotência, com aspas, né? Vem a essência, por exemplo, de sua personagem, né? Que é uma triste alegria cômica, né? Mas mesmo pobre ele era feliz, porque felicidade não precisa de culpa, não, por causa do riso, por causa do amor, né? Então, eu acho que o ser humano, ele tanto pode ser um poço de amor, como pode ser um poço de maldade, de ignorância, né? De não evolução. Então, o ser humano é isso, né? É esse abismo, né? O ser humano é uma E para porta que você, muitas vezes você abre e não sabe onde é que ela vai dar, né? é verdade. Dependendo do caráter do indivíduo, né? Então, para você, o ser humano não é uma causa perdida. Não é não. Não é não. Apesar de termos péssimos exemplos, mas como eu sou um cidadão otimizado, né? Pelo amor, pela boa ação, tá aqui a gente, por exemplo, agora tentando melhorar o mundo, né? De certa forma, né? Através da comunicação, através do amor, não deixa de ser o amor, né? Um ato de amor, a gente tentar melhorar o mundo de alguma forma, né? Através de nossas histórias e de nossas memórias e vivências, não é, Luiz? É verdade. Bom, então vamos falar de uma boa ação. No filme Bate Coração, que foi o seu primeiro filme com o protagonista, onde você interpretou a Isadora, né, que era uma travesti que era doadora de órgãos, né? Antes de fazer o filme, você já teve a experiência de doar um dos seus rins
para o seu irmão. Como é que foi revisitar esse tema nesse filme Bate Coração para você? Eu fiquei muito emocionado, assim, muito lisonjeado com o convite do Glauber Filho, o diretor do filme, e do Daniel Listo, o roteirista, assim, porque era um universo que o ator gosta de desafios, né? Que me tirava da zona do conforto, porque o personagem é uma trans, e ao mesmo tempo ele precisava de um ator que tivesse esses dois lados aí, o lado jocoso, para a hora veja usar nas horas engraçadas, mas que ao mesmo tempo, na hora que precisasse de uma carga dramática, também tivesse nesse mesmo ator. E aí eu fui buscar lá atrás, né? Nas minhas memórias, o Vivencial Diversiones, que era um teatro que se fazia na favela de Olinda, sabe? Onde eu, com 10 anos de idade, nos anos 70 isso, né? Tem até um filme do Ayrton Lacerda sobre Pernalonga, que era um ator protagonista desse teatro vivencial Diversiones, chamado Tatuagem, esse filme do Ayrton. Então, eu ia muito no Vivencial Diversiones, né? Eu bebi de várias fontes, sabe, Luiz? Eu bebi do Vivencial Diversiones, bebi de Antônio Cadengue, bebi de Milton Bacarelli, que era o diretor do Centro de Arte da UFPE, né? Bebi da fonte de João Falcão, né? Fui assistente de direção de Aderbal Júnior. Você vai bebendo um pouquinho de cada fonte, né? Para você poder ir se alimentando, né? se alimentando no bom sentido, né? Dessa amálgama cultural, assim, que vai te dando todo um embasamento, né? E fiquei um pouco emocionado, assim, porque falando de tantas pessoas que formam, né, Luiz, que vão te dando a formação, assim, porque eu sou um cara que não fiz nenhuma escola, o que eu aprendi foi estudando, aqui meus livros, né, meus filmes, meus prêmios, aprendi estudando e fazendo, praticando, estudando, fazendo, praticando, lendo, vendo, ouvindo, né? E como diz Tonico Pereira, ensaiando sempre, né? Para nenhum personagem me pegar desprevenido, né, Luiz? Temos sempre que ensaiar, na verdade, Aramir. Sempre temos que ensaiar. Aramir, qual é a importância para você da pluralidade na cultura? Luiz, eu acho que tanto no sentido mais amplo, assim, não só no sentido mais restrito, como no sentido mais amplo, não só no sentido plural, assim, de você ter expressões artísticas, teatrais, cinematográficas, literárias, artes plásticas, não só no sentido plural, assim, como no sentido também de você... O território artístico é um território livre, né? Eu acho que não só de criação, como de gêneros, assim. E então a arte ela tem de ser ímpar, tem de ser plural, a arte tem de ser, como é que eu poderia, feito uma sorveteria que tem de ter todos os sabores. Então eu acho que não só não só na sua expressão, nos seus diversos tipos de expressão, como nas ferramentas que as fazem como ser humano, né? Respeitando todas as diferenças. Porque ainda bem que nós somos, né, diferentes, né? Daí veio a Isadora nesse filme, Bate Coração, essa primeira protagonista que eu fiz. Até respondendo uma pergunta mais anterior. E a Isadora, Luiz, esse filme, para mim, veio com uma sobrecarga de significado maior, porque além deles falar do amor, que é um sentimento mais nobre e importante do mundo, como falamos ainda há pouco, ele fala de uma outra questão chamada doação de órgãos. Sim. E
para mim esse filme veio com uma sobrecarga de significado, porque eu doei um rim para meu irmão. Eu fiz um transplante renal há 15 anos atrás. Eu fui doador renal para o meu irmão. Embora o filme fale do transplante de coração, mas eu fui um doador renal, né? Então, E isso mexeu muito com você quando você iniciou o processo da construção do veio com personagem da Isabela. foi muito forte para mim, porque o filme, sem querer dar spoiler, mas não tem como, porque o filme fala muito de doação, né? Então, veio com esse lado do amor e do lado da doação. O filme fala de duas coisas muito importantes, né, Luiz? Muito importantes, né? Porque é o que falta muito hoje em dia, né, Luiz? É amor e doação, né? As pessoas faltam se doar, né? No bom sentido da palavra, né? E o filme fala desses dois temas, amor e doação. Bate coração. Muito bem. Aramis, as palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia? As palavras, né? E muitas vezes também as não palavras também, né, Luiz? Sim. Às vezes o silêncio já é uma bela comunicação. Né, às vezes assim, sabe, Luiz, às vezes a gente estava falando dessa coisa da televisão, do cinema, do teatro, da internet, né? Ser uma faca de dois legumes, pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal, né? Às vezes a linguagem... não é culpar a internet, não é isso. Eu acho que às vezes a informação, a comunicação fica tão fugaz, né? Que aí também tem seus pecados, né? Como fake news, como a desinformação, né? Como a erros gramaticais. Você vê jornalista hoje em dia no ar falando preposição antes da palavra etc. Não sei o que lá, e etc. Eu sempre aprendi que antes do etc não se usa preposição. Daqui a pouco vão usar N da palavra nada antes de PIB. Porque antes de PIB é M de Maria, né? Daqui a pouco vai ter N. Você vê, Luiz, como a gramática, como o português, que é, como o próprio Miguel de Cervantes dizia, que é uma das línguas mais sonoras e musicais. Ele dizia que era a língua mais sonora e musical do mundo. Você vê como a língua vai mudando, a gramática, né? Eu me lembro... E a gramática do português é muito difícil, né? Dificílimo. Eu me lembro quando todas as proparoxítonas eram acentuadas, né? Quando, né, as regras vão mudando por conta, muitas vezes, do português chula, né? De que vai se falando no dia a dia. Aí as regras vão mudando. E hoje em dia nas redes sociais isso aí é mais fácil ainda de acontecer, porque informação de tudo que é lado, né? Informação... Você tem um acesso à informação com muita facilidade, né? Aramis, vamos falar um pouco de cinema, mas tem uma coisa que você falou num filme que você fez, que é MPB, Música Popular Brasileira, e você comentou numa entrevista que o Alto da Compadecida que você fez, o filme do Guial Arraes, que poderia ser classificado como CPB, Cinema Popular Brasileiro. Aproveitando essa comparação, qual um outro filme que você colocaria também como um CPB? Um outro filme? Um outro filme. Tem várias, né? Eu acho que... Se você tivesse que escolher um. Você vê, o Cine Hollywood 1 e o 2 fazem parte do CPB, Cinema Popular Brasileiro, porque eu acho, Luiz, o imaginário, né?
popular, né? Existe o Brasil oficial e o Brasil real, né? Como já dizia o grande mestre e saudoso Ariano Suassuna. Então, eu acho que nesse Brasil real, né, que é da minoria, mas ao mesmo tempo é da maioria, é o que esses filmes falam a linguagem. É onde essas pessoas, é onde nós fomos identificados, né? O povo, e não a elite. E até a elite também se identifica. Na verdade, o cinema popular brasileiro, que a gente brinca com essa expressão, né? O Alto da Compadecida, mais especificamente, é uma grande metáfora. O que é o João Grilo e o Chicó? Eles são personagens que são brasileiros tentando se defender da capacidade de sobrevivência do povo nordestino, mais especificamente falando, né? Através dos seus códigos de vingança né? e de meandros. Mas é a capacidade de sobrevivência. O pobre do João Grilo e do Chicó, né? Como eles Eu são tive. obrigados a mentir toda hora para poder não morrer de fome, né? É, O a cachorro da padeira, né? Comia um filé e eles comiam. Poderíamos Luiz, eu dizer queria que falar é a uma coisa representação que de sentimentos do brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa peça, a representação João Grilo e o Chicó, né? Representam muito sentimentos, né, do povo brasileiro, né? E eu acho que por isso que a identificação do texto com o muito, público é muito. muito E grande, ali tem a muito igreja, grande. né? Tem várias metáforas na peça, né? Tem a igreja, tem um bispo, tem, né? Tem o julgamento final, né? Tem muito interessante. Uma peça escrita em 1957, totalmente atual. Sim. Parabéns, qual o grande autor que você descobriu na sua carreira e aquele que você ainda não descobriu? Rapaz, Luiz, tem diversos autores. Eu já fiz, Luiz, mais de 30 peças, só de Braulio Tavares, que é um grande autor paraibano. Foram 12 peças. 3 de Ariano Suassuna, Molière, Milor Fernandes, Wilson Freire, só de teatro, com diversos autores. Então é difícil a gente ver um caleidoscópio assim, de autores e de imagens e de amigos. São autores teatrais, são autores cinematográficos, né, roteiristas, né? Você tem um José Roberto Toreiro, você tem muita gente boa no cinema aqui no Brasil, no teatro, na televisão, se você for contar, de várias gerações, né? De uma Cláudia Jovim, que é uma roteirista nova, filha do Cláudio Paiva, né? A Guel Arra, é muita gente boa. O brasileiro é muito criativo, né, Luiz? E de fora, então, tem muita gente ainda, muita coisa boa, né? Nunca fiz um Tennessee Williams. Tem muitos autores, né? Roland Barthes. A arte, né, Luiz? Ela é muito grande, né, para a gente abraçar de uma vez só. Aí a gente vai aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha. Aramis, você que fez tanto cinema, te pergunto o seguinte: se você tivesse que contar a história da sua vida no cinema, qual seria o título do filme? Pois é, Luiz. Essa peça, eu estou escrevendo agora. Essa peça, eu estou na dúvida de 3 nomes dessa peça. Estou falando em primeira mão aqui. É uma peça que vai contar como a vida, como os personagens da vida me inspiraram, como uma coisa inspirou a outra, como uma coisa faz parte da outra, sabe, Luiz? A peça
ela vai ter desde Jorge Ramos, que era o grande locutor do cinema, que influenciava a gente, né, bicho, nos trailers de cinema. Então vai ter assim, de Jorge Ramos, vai ter os personagens da minha infância, Scooby-Doo, Salsicha, sabe? Ô, Salsicha! Onde é que você está, Salsicha? Eu queria comer hambúrguer. Ai, Scooby! Não faça isso comigo, meu filho! Não. Então vai ter Scooby-Doo, a Salsicha, sabe? Vai ter Ney Matogrosso, Arnaldo Antunes. Vão ter personagens que me influenciaram ou não, mas que construíram essa pessoa Aramis, né? E a peça tá. Eu estou na dúvida aí de uns nomes que talvez responda a sua pergunta. E tá aqui, ó. Aqui, ó. Leia para todos nós. Agosto e setembro, eu botei aqui agosto e setembro, que é a minha previsão de terminar, né? Mas já estamos em outubro, eu não terminei. Aqui, ó. Tem 3 nomes. Mutações. Aqui, ó. Mutações, processador ou simulador. Eu acho que eu vou ficar com processador. O segundo nome é processador e mutações. Isso seria o nome do seu filme, do filme da sua vida. Ou processador. Um desses nomes seria o processador. Processador é um nome bom. Vai ser muito bacana, experiências minhas como ator e produtor também, sabe? Eu atuei naquele filme, no Baile Perfumado, o filme que me deu esse candango aqui em Brasília. E tem uma experiência minha como produtor muito curiosa, e que eu vou contar também na peça, sabe, Luiz? Então, maravilha, Aramis. Vão ter muitas coisas assim, da infância, adolescência. Não dá para botar tudo, né? Em uma hora e pouco. Mas vão ter coisas, fatos curiosos, interessantes assim. Vai ter um momento que você vai ter que escolher, né? Eu vou ter que selecionar. De tudo que você já viveu. É verdade. É verdade. Agora, aproveitando isso, Aramis, anos de profissão, algum arrependimento? Nenhum, Luiz. Eu não tenho arrependimento nenhum, assim, de nada do que eu fiz. Uma vez eu fiz uma participação, quando eu tinha ganho o prêmio do Baile Perfumado 97, o Ariano Suassuna me chamou para participar de uma peça dele, mas ele me disse, olha, Aramis, o grupo de teatro é amador, tá certo, mas você vai ser o único ator profissional que vai participar da peça. Aí eu participei e tal, rapaz, no Festival do Teatro, e era um festival de teatro, mas o diretor, que era o Romero Andrade Lima, fez uma leitura, e era a abertura do festival. O pessoal levou uma vaia, rapaz. E o pessoal saiu pelos fundos do teatro. Aramis, você não vai sair por aqui pelos fundos do teatro com a gente? Eu digo, não, vou sair pela frente do teatro. Eu sempre entrei por aqui pela frente. Entrei e saí pela frente e não fui vaiado. Olha que legal. Fiquei feliz. Maravilha. Feliz. Inclusive, Aramis... O respeito, né? O respeito. Claro. Inclusive, você falou do Ariano Suassuna, imitando o Ariano Suassuna. O Ariano adorava a sua imitação, inclusive, né? Ele falava que você imitava muito bem. Você está num lugar com um monte de pessoas, cruzando com um monte de pessoas, certo? Certo. E em um determinado momento você observa uma pessoa que te obriga a mudar de direção para que você não precise encontrá-la. Quem é essa pessoa? Rapaz, existem pessoas, né? Ou instituições detestáveis. Às vezes a pessoa representa uma instituição detestável. Mas que seria? Luiz, eu não tenho
Eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Eu desejo, apesar de ter passado já por algumas, poucas e boas, né? Algumas decepções, inclusive recentes, mas eu não guardo rancor, não guardo mágoa, para aquela energia ruim não ficar, né, ebulindo dentro da gente e se transformar na coisa ruim. Então eu cruzo, passo junto, olho dentro da bola do olho dele, né? Olho dentro da bola do olho dele. Se essa pessoa existir, que eu não sei, eu tô como é que eu poderia dizer? Eu tô de corpo fechado. Pode vir quente que eu tô fervendo, né? Eu Pode tô com uma vir. energia boa, tá tranquilo. Desejo bem Sim. que tá tudo certo, né? Muito bem, Aramis. Vamos então ao nosso bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai responder apenas com uma palavra. Tudo bem? Vamos lá. Recife. Amo Família. tudo, Mestre. muitos. Circo. Isso. Começo, Sonho. realizá-los. Filhos. Amados. Teatro. Base. Autor. Ariano. Tecnologia. Facilita. Alimento. Cuscuz. Aramis Trindade. Amor. Do que Aramis Trindade tem medo? Eu tenho medo da mentira, da falsidade, de gente, né? De gente que promete as coisas e não cumpre, né? Que você faz o seu trabalho de ator e não paga, como está acontecendo comigo agora. Essas coisas, né? É que a gente acha feio, né? Sim. E sem o que Aramis Trindade não conseguiria viver? Sem o amor, sem o amor, Muito bem. sem o O que trabalho, incomoda? sem a minha Sem família, trabalho. sem meu amorzão que está ali. O que incomoda Aramis Trindade? O que me incomoda muito é a mentira, sabe? A falsidade, a falta de bom senso, né? Me incomoda muito, né? O desamor me incomoda muito, sabe? Aí, junto com o desamor, vem um bocado de coisa, vem falta de bom senso, né? De falta de respeito pelo próximo, falta de respeito pelas diferenças, né? O desamor me incomoda muito. Muito bem, Aramis, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então, a hora é essa. Abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade. Fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Eu queria, Luiz, só agradecer a tua atenção, o carinho, sabe, a oportunidade da gente trocar essa experiência, né? Da gente passar um pouco do que a gente viveu e vive para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? E afinal de contas, o que a gente quer é tentar melhorar o mundo, porque o bicho tá nação, amigo matando amigo, pai que mata filho, não sei quem que estupra, não sei. O mundo está completamente, né? O que está faltando nele é amor,
E a gente está aqui para levar um pouquinho desse verbo amar, que é o que está faltando nas pessoas, independente de qualquer religião. Estou falando de amor, que é o sentimento mais nobre e importante do mundo. Né? Eu queria só... Com certeza. Só agradecer, só gratidão, só gratidão. É que agradeço, Aramis. Muito bem, vamos agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual, diante dessa audiência, essa plateia virtualmente, né, que está nos assistindo, linda e maravilhosa, aqui na nossa live do Incomodados. Atenção, um sorrisão. Pronto. Feito o nosso print, Aramis Trindade, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Luiz. Adorei ter conversado com você. Cara. Foi uma honra e um prazer. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Aramis. Muito bem. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão nos assistindo em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. E tchau para vocês. Beijo, Aramis. Fica com Deus. Querido. Valeu, querido. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.